numa noite de fevereiro de 1979, escreveu de um fôlego o texto FMI, que viria a tornar-se um hino do pós-revolução. No final do tema, com uma duração de mais de 20 minutos, dizia: "Sou português, pequeno burguês de origem, filho de professores primários, artista de variedades, compositor popular, aprendiz de feiticeiro. Sou Zé Mário Branco, 37 anos, do Porto." O convidado do Bairro Alto de hoje é José Mário Branco, um dos nomes incontornáveis da música portuguesa. Foi preso em 1962, em 1963 partiu exilado para Paris e regressou em abril de 74. Foi sempre fazendo política, intervindo através das canções. Afirma que ser de esquerda é não suportar o sofrimento de outro ser humano e diz que tem com a música uma relação de amantes. Vão para a cama quando lhes apetece. No ano passado juntou-se a Sérgio Godinho e Fausto. Os três levaram aos palcos do Campo Pequeno em Lisboa e do Coliseu no Porto o espetáculo Três Cantos. O disco já chegou à platina. Antes da conversa com Zé Mário, vamos ver e ouvir, a três vozes, um excerto do tema Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, editado originalmente em 1971. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas que ainda ao dia uma criança. Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algo houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas que ainda ao dia uma criança. Boa noite, Zé Mário. Estes 4 espetáculos, 2 em Lisboa e 2 no Porto, já estavam a germinar na vossa cabeça há muitos anos. Depois de todo esse trabalho, estes 4 concertos ficaram aquém, coincidiram ou superaram as expectativas? Claro que a realidade supera sempre a imaginação. Sempre? Sim, até nas notícias de jornal. Mas, para mim, a vivência foi tão forte. O prazer, a alegria de estar a fazer aquelas coisas com o Sérgio, com o Fausto, com toda a equipa de produção e com os músicos, foi tão grande que, por mais que eu tivesse imaginado que ia ser muito bom, ultrapassou essa expectativa. Há algum momento que retenha em particular? Dos ensaios, outras 4 noites? Pois, a parte visível, para mim é bastante óbvia. Os concertos, o grande acolhimento do público, essa coisa espantosa que nunca me tinha acontecido, de ter 17.000 espectadores em 4 concertos, não é? Pronto. Mas agora, a outra parte que está antes disso, todo o trabalho de casa feito com o Sérgio e com o Fausto, os 3 sozinhos, o ambiente espantoso entre nós, a forma como as decisões foram sendo tomadas, conversadas e tomadas, e depois os ensaios com os músicos, que é sempre a parte que eu prefiro. Portanto, mais do que um momento, há um acumular de momentos, não é? É um processo, não é? É um processo que foi todo muito bonito, todo muito prazeroso, como dizem os brasileiros, mas para mim o que mais me empolgou foi quando comecei a ouvir, e esse começar a ouvir é nos ensaios. Surpreendeu-se? Sim. Sim, pela positiva. Porque nós conseguimos aplicar na prática vários critérios que tínhamos mais ou menos definidos para
o conceito do concerto. E fez parte desses critérios, naturalmente, a escolha das canções, do repertório. E não fomos para o óbvio. O que comandou essa escolha foi, sobretudo, o prazer de cada um em cantar esta e aquela canção. Aqueles 4 momentos que foram visíveis para o público, os concertos, foram 4 momentos irrepetíveis? Ou está nas vossas cabeças? Por definição, não são irrepetíveis. São dificilmente repetíveis. Porque num país com a nossa dimensão e, sobretudo, com a nossa pobreza cultural, não é muito provável conseguir-se levar um espetáculo destes para uma cena qualquer. Mesmo com o sucesso que o espetáculo teve? Mesmo com o sucesso que o espetáculo teve. Porque, digamos, a relação da dimensão do espetáculo com os espaços e as salas disponíveis é problemática. É um grande concerto com 21 músicos em palco. Eu, por mim, já estava bastante habituado a essas coisas, porque ciclicamente fui fazendo concertos. Os concertos são mais raros, mais espaçados, mas quase sempre com muita gente também. Mas, claro que se houver pedidos, propostas para se repor o concerto, isso já foi falado entre nós. Não rejeitam essa Não é possibilidade? impossível, desde que haja as condições necessárias. Disse há pouco que este tema foi editado originalmente em 1971. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Entre 71 e 2010, as suas vontades mudaram? Ou aquilo que o move, as coisas que o movem, os ideais que o movem, continuam a ser os mesmos? Não, os tempos mudam, as vontades também. Não é? Isso, pelos vistos, é verdade desde há bastantes séculos atrás. Sim, o tema é que Porque os versos são de Camões. de Camões. E na altura, talvez em 69 ou 70, quando eu fiz essa canção, digamos que o impulso para fazer a canção terá nascido dessa percepção imediata de que aquilo tinha a ver connosco e comigo, em particular. Impulsionado pelo Maio de 68 ou pela Primavera Marcelista? Ou pelas duas Sim, coisas, pelas duas eventualmente, coisas, sim. Pelas duas coisas. E, portanto, isso manteve-se. As vontades mudam, os tempos mudam. No meu caso, isso mudou também. Não terão mudado, são os valores de referência. Mas está hoje mais sereno? A idade serenou ou continua tão radical como era? Ou tão intransigente? A radicalidade não é incompatível com a serenidade. Eu acho que estou mais sereno, mas também acho que estou mais radical. No sentido em que já não me distraio com os gritos que eu próprio lanço. Já me preocupo menos com a especificidade das questões formais. E o que me interessa mais é o significado profundo daquilo que se diz, ou que se faz, ou que se canta, neste caso. Os valores de referência, como dizia, são os mesmos. O modo como a gente se exprime, por um lado, ou critica a expressão dos outros, por outro lado, no meu caso é mais radical, no sentido em que em qualquer manifestação eu vejo de onde é que ela vem, o que é que aquilo quer dizer, se gosto, se não gosto, se aceito, se não aceito. Para mim é mais óbvio, em todas as circunstâncias. Este disco, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, foi apresentado em 71 no Teatro Aberto. O Zé Mário estava no exílio na altura. No Cinema Roma. No Cinema Roma. No Cinema Roma. Agora chamado Fórum Lisboa, salvo erro. Sim, na exatamente. Avenida de Roma. Portanto, foi apresentado em 71 no Cinema Roma. O Zé Mário estava no exílio, esteve de 63 a 74. Hoje, olhando para esses 11 anos ainda lhe despertam sentimentos muito ambivalentes? Completamente. Quero dizer, completamente ambivalentes. Por exemplo, a minha relação afetiva ou emocional com a cidade de Paris
não é uma relação pacífica. Vivi lá coisas extraordinárias, sobretudo duas, que são o nascimento dos meus filhos e o maio de 68, em que participei ativamente. Fiz lá muitos amigos, lá começou esta minha relação muito mais intensa com a música, em particular com as canções, mas também com o teatro. E, no entanto, já me aconteceu voltar a Paris depois de 74. E há qualquer coisa que faz com que eu não me sinta muito bem. Reconheço também que é uma das mais belas cidades do mundo. O francês não me coloca quaisquer problemas, sempre foi a minha segunda língua, já quando eu me exilei já o era. Para mim praticamente é igual falar em português ou em francês. Durante o exílio cheguei a ultrapassar a dobrar aquele cabo que é começar a sonhar em francês durante o sono, que é um sinal de pronto, que uma língua já está bem entranhada, mas a relação nunca ficou pacífica, porque no fundo eu estive lá esses 11 anos contra a minha vontade. Isso também foi um sofrimento. Paris ainda hoje, ainda sente em Paris hoje a ausência forçada de Portugal, no fundo. Sim, é isso. Agora, quando foi para o exílio em 63 para fugir à guerra, para não ser obrigado a ir para a guerra, essa decisão de partir foi muito ponderada, pesou muito os prós e os contras, ou o contra de ficar era tão grande que nem sequer foi preciso ponderar muito? Individualmente, digamos, comigo próprio, foi sempre bastante óbvio que eu nunca consentiria em participar numa guerra dessas. Socialmente, no grupo de amigos, no meio político, intelectual em que eu circulava no Porto, foi muito debatida a questão. Porque havia, digamos, uma ligação grande, de grande parte da juventude mais ativa e mais revoltada com o Partido Comunista na altura, e a posição do Partido Comunista, tal como me foi transmitida, era de que os militantes deviam ir para a guerra no sentido de fazerem o seu trabalho político na frente de guerra. Posição semelhante à que tinha sido assumida pelo Partido Comunista Francês em relação à Guerra da Argélia. Esse problema tinha sido alvo de um aceso debate no meio intelectual e estudantil francês. Nós cá, com os meios que conseguíamos arranjar, devorávamos esses textos, esses artigos, essas polémicas entre intelectuais franceses, digamos, opostos à palavra de ordem do Partido Comunista Francês e o próprio Partido Comunista Francês. As discussões do Réseau Janson, que decidiu, em vez de ir para a guerra, criar uma rede de apoio à Frente de Libertação Argelina, etc. Por aí fora. Mas era possível fazer política na frente de batalha sem sujar as mãos de sangue? Eu achava que não. E muitos, nessas discussões francesas, achavam também que não. E depois, eu comecei por falar da minha reação individual, foi quase orgânica. Era assim, não, eu nunca farei isso na minha vida, eu não nasci para fazer coisas dessas. O meu calculismo político não passava, não conseguia engolir esse sapo. Uhum. E, portanto, para mim era Portanto, óbvio que fossem quais fossem as consequências que isso tivesse na minha vida. E por esse facto eu terei sido um dos primeiros, ou seja, pertenço àquela primeira leva de refratários ou compelidos ou mesmo desertores que preferiram sair de Portugal
a participar de qualquer forma na guerra colonial. Um ano antes de partir para o exílio, esteve preso durante 6 meses, salvo erro. 6 ou 7, sim. Hoje, olhando para trás, ainda esses 6 meses de prisão, ainda são memórias muito dolorosas, ou o tempo acabou por fazer a catarse dessa dor? Não, foi violento. Foi violento por várias razões que eu sucintamente posso definir como: primeiro, tinha 19 anos, as circunstâncias da minha prisão foram muito difíceis de aceitar para um jovem idealista que está a querer salvar o mundo, dar a vida por grandes causas, etc. Porque eu fui preso por denúncia de um elemento do Partido Comunista, um funcionário clandestino que entregou à PIDE para aí 300 nomes, incluindo toda a estrutura do Partido Comunista em Coimbra, onde eu estava a estudar nessa altura. Segundo, porque daí decorreu que a nossa batalha foi, dentro da prisão, nos interrogatórios, etc., foi bastante inglória, na medida em que, no meu caso, pelo menos, a PIDE sabia mais acerca de mim do que eu próprio. Como a organização clandestina do partido implicava aquilo a que se chamava a compartimentação, ou seja, nós não sabermos mais do que estritamente necessário sobre a organização do partido, a montante e a jusante da nossa própria organização. Para não haver riscos de revelar informações. Exatamente, isso mediante pressão, não é? Isso tem que ser mesmo assim. E como essas circunstâncias em que eu e muitos outros fomos presos, fez com que realmente, é verdade, a PIDE sabia mais sobre mim do que eu próprio, não é? Portanto, isso foi tudo um bocado difícil de aceitar. E depois, claro, o choque, mas isso qualquer pessoa que fosse presa, com as condições da prisão, com o aljube, com os curros do aljube, onde estive um mês seguido, um cubículo que deve lá estar ainda hoje. Eu acho que vale a pena ver em que condições é que se podia estar preso, não é? Com um cubículo em que não se podia abrir os braços, não tinha largura para se conseguir abrir os braços, dormia-se ao comprido, numas prateleiras que se levantavam para a parede e se abriam de noite para dormir na enxerga. E foi também sujeita à tortura do sono, não é? E os interrogatórios. A tortura do sono, que fez que ainda hoje, que nunca mais eu tenha tido uma relação pacífica com o sono. Essa turbulência na sua relação com o sono, hoje ainda traduz-se em quê? Não gosto. Não gosto de adormecer e não gosto de acordar. Não. Agora já gosto de acordar. Porque não sei se é um fenómeno que tem a ver com a idade, mas os sonhos foram se tornando muito vivos, muito presentes, muito reais. Acordar é uma libertação desses sonhos. E às vezes eu acordo cansado de sonhar. E portanto sabe bem ver a luz do dia, sair da cama, tomar um café. E nesses instantes, antes de adormecer, o pensamento para mais vezes no passado, no aqui e no agora, ou no que está para vir? O que eu tenho tentado praticar, porque sempre tive muita dificuldade em adormecer, depois da prisão, leio sempre, tenho sempre um ou vários livros à cabeceira, e portanto a própria leitura ajuda-me a relaxar, a acalmar os nervos, etc. A evitar aquelas roldanas do pensamento que nos impedem de dormir, ou de adormecer mais propriamente. E depois há uma coisa, curiosamente, que me tem ajudado agora a adormecer, é que, por razões
ao longo deste tempo todo, por razões várias, eu tive uma ou duas anestesias gerais. E foi extraordinário. Eu gostei imenso de fazer as anestesias gerais. Dormiu Porque dá-nos uma tranquilamente. injeção, o médico diz-nos para contar até 10, e eu só me lembro de contar até 8, 9, e realmente acordo já com o problema resolvido. E isso, eu tento fazer isso quando tenho dificuldade em adormecer. Esvaziar o cérebro, esvaziar os pensamentos, ou pensar, por exemplo, em noticiários e debates televisivos é ótimo para adormecer. Aquele débito, Ram-ram. aquele rame-rame de um discurso que não quer dizer nada, das palavras e das frases que se enrolam umas nas outras e que não têm qualquer, digamos, concretude na vida das pessoas. Aquilo é ótimo para adormecer. No texto que depois deu origem ao tema FMI, que escreveu em 79, a determinada altura afirma: quero ser feliz, porra. Tem conseguido ser ou estar feliz, pelo menos a espaços? Sim. Seja nas relações pessoais, sobretudo, privadas, seja, sobretudo, na relação com a música. Mas aplica-se também outra coisa que foi escrita nessa mesma altura do FMI e que está na canção Ser Solidário. Improvavelmente ser feliz. Ser feliz dá muito trabalho. Dá imenso trabalho ser feliz. A nossa vida está sempre submersa em muito lixo sensorial, informativo, de estímulos. E nós temos que ser capazes de criar campo para a felicidade. Os espaços de felicidade são posios da consciência? Isso eu não sei responder, porque em muitos casos, na minha atividade mais criativa, os espaços de felicidade têm a ver com a expressão artística. Mas essa expressão artística não E aí foge... não há arrumação nenhuma. Digamos que na imanência da própria criação artística não há qualquer tipo de arrumação. Há só aquilo que o Paco de Lucia explicava uma vez a um entrevistador japonês no 50º ou 60º andar de um hotel de Tóquio, quando o jornalista lhe pergunta: então, o que é criar? E o Paco de Lucia pousou a guitarra, abriu uma janela sobre o abismo, pôs-se em cima do parapeito e disse-lhe: criar é agora atirar-me e voar. Portanto, aí não há arrumação nenhuma. Há uma espécie de deixar de ser sendo tudo e todos. Mas quando se cria, e nessa criação se aborda a realidade, a sociedade, o que é que prevalece? Prevalece o prazer da criação ou prevalece o desgosto, a tristeza com alguns aspectos da realidade? Como é que se faz esse jogo? Essas canções surgem não por, acho eu, por autoencomenda, ou seja, tenho que fazer uma canção sobre isto, sobre a luta de classes, mas como parte da nossa ligação à realidade e, em particular, à comunidade a que pertencemos, à sociedade. Portanto, essas canções surgem como resultado do próprio movimento social. Há aí uma relação de causa e efeito. Claro que nós só podemos produzir esse tipo de canções, ou só somos levados a fazê-las, se para nós for importante essa integração na comunidade. E, portanto, por exemplo, agora isto está uma paspalheira, chamam-lhe pântano, mas é um pântano que
É pior que um pântano, porque um pântano, normalmente, eu acho mal que se use a palavra pântano para definir o estado em que está o país, porque um pântano normalmente não é só podridão, é uma podridão criativa, onde está a nascer vida, onde está a ser gerado um desenvolvimento da vida. E isto não é bem o que se passa, não é? É um pântano do vazio. Não me vou pôr a fazer canções sobre a luta de classes. Ou se fizer é porque há qualquer coisa no meu olhar sobre esse pântano que me desperta, como Foca aconteceu nesse em 2004, no álbum Resistir é Vencer, Sim. em que há canções, digamos, bastante óbvias na crítica social e até política, Em que se fala do lixo, não é? Por do exemplo. lixo, que tem a ver com os telejornais que a gente vê, com aquelas caras daquelas mulheres que ficam de 50 anos, que ficam sem trabalho de um dia para o outro, sem sustento, não é? Portanto, isso... Diz que ser de esquerda, eu já referi isso na introdução, diz que ser de esquerda é não suportar o sofrimento de outro ser humano. Essa não é uma visão, não poderá ser uma visão algo manicaísta, de um lado dos bons, do outro lado dos maus? Não, é uma visão que tem a ver com, digamos, as duas influências principais que eu tive ao longo da minha vida, desde a mais tenra idade, que é o cristianismo por um lado e o marxismo por outro lado. E isso, se cheira a qualquer coisa, cheira mais a cristianismo do que a qualquer outra influência. Porque, repare, uma coisa que eu sempre me questionei, com tanto radicalismo, tanto ideal revolucionário, tanta convicção de que só quando os humilhados e ofendidos se levantarem e derrubarem a classe dominante é que a humanidade poderá, digamos, caminhar para o seu épanouissement, não é? No fundo, eu não vivo mal, à parte pequenos períodos ou hiatos da minha vida, tenho uma vida materialmente confortável, tenho o frigorífico cheio de comida, nunca me faltou assistência médica, tenho um bom carro, se precisar trocar de carro, troco, etc. Portanto, os meus problemas materiais, o meu standing de vida está resolvido, eu não teria grandes razões para estar a arranjar problemas. Portanto, essa minha manutenção numa atitude de esquerda radical tem a ver com a perenidade e a força desses valores de referência que eu adquiri muito cedo. Depois, formalmente, fui tentando ser útil, estar organizado, integrar-me aí onde eu pudesse encontrar esses valores a serem praticados. Não é? Mas a pergunta que eu fiz é mais no sentido de não reconhece que a direita também se possa preocupar com o sofrimento do outro? Sim, ainda há pouco tempo eu reli uma frase do Tolstói, salvo erro, do romance chamado Ressurreição, que diz, em que o Tolstói escreve: os ricos são capazes de tudo pelos pobres, exceto de saírem de cima das suas costas. Portanto, a diferença entre a esquerda e a direita será essa. Mas quando eu falava em manicaísmo, falava um bocadinho nesse sentido. Se essa visão entre ricos, pobres, esquerda e direita, se não está a colocar de um lado os bons e do outro lado os maus. Se não há aí uma certa superioridade moral da esquerda. Há uma superioridade moral, porque desde o século XIX se percebeu que o capitalismo assenta numa coisa que para mim é moralmente inaceitável, que é que o capital se aproprie da mais-valia produzida pelo trabalho alheio. E, portanto, isso aí constitui, digamos, um deslocamento do juízo político para o campo da ética.
nego que esse desenvolvimento do capitalismo a partir do século XVII, XVIII, XIX foi um passo enorme da humanidade. Quer dizer, não estou a inventar nada, estou só a repetir clichés que já estão no Manifesto Comunista de 1848. Contribuiu para o desenvolvimento, para o Claro. progresso. O Manifesto Comunista começa com um grande elogio da burguesia, não é? E do passo que ela ajudou a humanidade toda a dar para o progresso e para uma vida melhor. Mas não tira que na sua gênese está esse problemazinho. Sendo que na prática, depois também a aplicação de regimes baseados numa ideologia comunista também falharam, não é? Não são regimes baseados numa ideologia comunista. Ou ditos comunistas. São regimes que aproveitaram o discurso da ideologia comunista para fazerem novas formas de capitalismo e, socialmente, novas formas de opressão e de perseguição. Portanto, no seu entender, a história ainda não testou o comunismo. Não, houve fogachos, houve experiências, houve tentativas. Mas a ciência ajuda-nos a perceber que qualquer avanço da humanidade foi sempre baseado na metodologia de tentativa e erro. Eu referi recentemente o caso daquele biólogo alemão Ehrlich, no princípio do século XX, que foi o homem que conseguiu inventar a vacina, a cura para a varíola. E a cura inventada chama-se Ehrlich 600 e não sei quê. E, portanto, eu faço a pergunta, quantas vezes é que nós já tentámos? É por tentar que somos criticáveis? Não. Só conseguimos se tentarmos, se formos tentando sempre. E esse caminho é que nos vai ajudar a ir encontrando soluções. Todos os dias a humanidade pratica uma pequena utopia qualquer. Algo que na véspera se encontraria alguém para dizer: ah, filho, isso não é possível, deixa de sonhar alto. Todos os dias estamos a inventar qualquer coisa que anteontem era utópico. Temos que falar de música também. Oxalá. E eu vou pegar exatamente naquilo que referi na introdução. Quando diz que tem com a música uma relação de amantes que vão para a cama quando lhes apetece. No fundo, isto quer dizer o quê? Tem a ver com as circunstâncias em que eu comecei a ter problemas de disponibilidade para me exprimir musicalmente. Isso foi no tempo do exílio, em Paris. Com o maio de 68, a minha vida social mudou completamente. Como, em geral, creio eu, a de toda a intelectualidade portuguesa exilada em França. Vivíamos muito fechados na nossa concha, nos nossos problemas portugueses, nos nossos debates internos. O maio de 68 estourou com isso tudo. Comecei a ter amigos franceses, evidentemente, espanhóis, italianos, ingleses, africanos francófonos, etc. Portanto, aquilo fez o que lá se chama um braçage de ideias muito grande, e não só de ideias, de relações sociais. O facto de ter participado como cantautor no maio de 68, de viola na mão, e não fui só eu, foi o Sérgio Godinho, entre portugueses, né? Foi o Luís Tília, foi o Tino Flores, que eram assim os cantautores mais conhecidos que estavam em Paris. Fez com que eu conhecesse músicos, cantautores de outras nacionalidades, e sobretudo franceses. E sobretudo nessa época o Jean Sommer e a Colette Magny. E então começou, e meios do teatro também, aquelas companhias independentes que havia em Paris e em torno de Paris.
Foi com eles que eu andei a cantar nas empresas ocupadas, nos meses de maio e junho de 68. E é aí que a música se torna amante? Não é bem aí ainda. É logo a seguir. É logo a seguir quando, digamos, esses conhecimentos, essa inserção num meio cultural ativista, diz assim, então amanhã vais ao emprego ou vais cantar a tal sítio? Começaram-se a pôr questões práticas. Disponibilidade para a música e para ir a sítios cantar essa música. Eu levei cerca de 5 anos a dar esse salto. Portanto, começou antes o processo, entre, digamos, 65 e 70, mais ou menos. Com mais de 68 aí pelo meio, a fazer essa tal perturbação criadora. Em que tinha uma vida de dia, empregado em qualquer lado, pronto, a ganhar o sustento. Portanto, tinha constituído família com a minha mulher, tinha os Trabalhava num filhos. banco, não é? Trabalhei em bancos, trabalhei em transportadoras, trabalhei em seguradoras, trabalhei em empresas de crédito, etc. Safei-me bem nesse aspecto da sobrevivência pelo simples facto, na época, de manejar bastante à vontade 5 línguas, 5 idiomas diferentes, e os franceses eram bastante nabos nesse aspecto, e portanto eu, logo ao princípio, em 63, quando lá cheguei, trabalhei uns meses como operário numa empresa, mas a partir do momento em que começaram a perceber que eu me exprimia em várias línguas e tal, passaram-me para os escritórios dessa mesma empresa, para os serviços de exportações. Não é? Pensar que é de inglês, português, francês, castelhano e alemão? E, não, alemão não, italiano. Italiano. E pronto, isso ajudou-me bastante na altura. E pronto, isso foi, digamos, um salto que foi sendo dado. Tinha uma vida dupla. Tinha de dia isso que se pode chamar um matrimónio de registro com a sobrevivência, com a segurança da casa, e dos filhos, da mulher, etc. E de noite, essa amante. Foi aí que eu comecei a ter um bocado essa noção, que a minha relação com a música era uma relação de amante. E hoje ainda é, ou já se tornou mulher? Ficou sempre assim. Foi uma sorte do caraças, porque ela tem-me sustentado sempre. O que é que isto quer dizer na prática? Na prática quer dizer que a minha relação com a música foi sempre uma relação Voluntária e não de obrigação. para acontecer aquilo que é bom. Para acontecer aquilo que é bom. Nunca fiquei dependente de um cachê, de um tostão qualquer que tivesse que vir da música. Houve períodos, como é sabido, em que eu e pessoas como eu fomos marginalizados neste país, no refluxo do PREC, etc., em que ficámos muito pendurados, ficámos com dificuldades materiais na vida, etc., dificuldades de trabalho, dificuldades de que os nossos discos aparecessem, que fossem divulgados, etc. E eu sempre tive muito evidente e muito presente esta relação. Epá, se a gaja não me dá de comer, pá, eu vou fazer o que já fiz muitas vezes. Vou trabalhar num escritório, vou apanhar o lixo de noite, vou lavar escadas, fazer qualquer coisa, menos, digamos, sujar essa minha relação apaixonada Com a música. com a minha amante. E quando está na cama com essa amante, é mais angustiante a folha em branco à espera das palavras ou o silêncio à espera dos sons? Eu não distingo. Não distingo. É esse vazio, esse abismo de que falava o Paco de Lucia, não é? Essa coisa que está aqui a aparecer uma coisa muito informe, muito ainda sem contornos. Como dizia o nosso mestre de teatro, Adolfo Gutkin, a criação
é como um fiozinho de seda muito frágil que se parte à mínima coisa que a gente puxa cá do fundo da boca, não é? Um fiozinho de seda que a gente vai puxando, está sempre a partir-se, é muito frágil. Portanto, há esses momentos em que eu tenho a noção quase física de que eu já não sou bem eu. Umas coisas que aparecem. Não é? Acho que era o Almada que dizia que nós somos como meninos a brincar no jardim dos deuses. Não estamos a falar bem o que é nosso, são os recados que vêm não sei de onde. Dessa coisa chamada inspiração, não é? Sim. É uma coisa que se projeta, não é? Que é a explicação, afinal, da universalidade da arte. A canção, uma canção, o resultado dessa criação pode ser visto, ou pode ser vista, como o orgasmo dessa relação com a amante. Eu não lhe chamaria orgasmo porque eu não... Como é que eu ia dizer? Como tentei explicar antes, eu não personifico em mim esse acontecimento. É isso sim um filho. É um filho. As canções para mim são como filhos que são gerados, nascem, crescem e depois vão à sua vida. É por isso que eu tenho uma relação bastante radical também com essa coisa das autorizações para fazerem coisas com as minhas canções e com o próprio conceito filosófico de direito de autor. Tenho as maiores dificuldades em lidar com isso. Não sente que seja necessário dar autorização para que um tema seu seja utilizado para o que é que seja? Torna-se necessário por causa desta sociedade irracional em que a gente vive, em que predomina até na autoria, na propriedade intelectual, etc., a propriedade privada. Não é? A estupidez completa. Mas se pegassem num tema seu Quem é que e está lhe aqui para dessem defender a propriedade privada do Mozart, ou do Beethoven, ou do Shakespeare? Não é? Ninguém. Portanto, essa coisa que existe, para mim, é... Mas sendo ainda vivo, não o chocaria se visse uma canção, um tema seu, associado a alguma coisa que fosse vincadamente contra os seus valores? Não. Podem fazer hinos nazis com as minhas canções, que eu não tenho nada a ver com isso. As ações ficam para quem as pratica. Aliás, já me aconteceu várias vezes na prática. Uma vez um travesti, aqui há muitos anos, pediu-me para usar uma canção minha, Qual é tu ou meu, uma marcha popular, com uma letra que me mandou completamente pornográfica. Disse, o senhor faz o que quiser, não tem nada a ver com isso. O senhor ou a senhora, desculpe, não sabia como é que havia de tratá-lo. Faça o que quiser, não tem nada a ver com isso. As ações ficam para quem as pratica. Depois está aí a comunidade para ajuizar, para criticar, para valorar, para aceitar ou não aceitar, o que for. Samara, para terminar, que infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo, o Joan Margarit, um poeta espanhol que também esteve aqui no Bairro Alto, diz que um bom poema, é aquele poema que nos transforma quando é lido. Nós entramos no poema e somos um tipo de pessoa, e quando saímos desse poema somos um ser humano melhor. Uma canção também é assim. Uma boa canção. Sim, eu acho que tanto é assim que não existe neutralidade na canção. Eu tenho pensado muito nisso. Por causa dessa treta de nos chamarem cantores de intervenção, está a ver? Chamarem-nos cantores de intervenção é uma forma de desresponsabilizar os outros que não são. Parece que normal é uma pessoa não intervir, não se meter nessas coisas. Quando qualquer ocupação do espaço social, em cima de um palco, num disco, num tempo de antena, como estamos a fazer agora, é relevante do ponto de vista da nossa relação com a comunidade. Portanto, não há neutralidade nisso. Se eu ficar a cantar baboseiras ou parvoices, ou coisas absolutamente anódinas, que contribuam para estupidificar as pessoas, etc., eu estou a intervir. Sou ativo na mesma. Estou a dizer, ficas quietinho, não fazes nada,
Tu és um escravo, não levantes a garimpa, continua isso, nasce e morres e continua o processo. Não faças nada. Outros, seja a falar de amor, seja a falar das relações sociais, seja a falar da poesia, das grandes coisas da alma humana, exprimem, entregam-se, questionam-se. Isso, quando passa para si, né, para os outros, Tem um efeito. é como esse tal poema, não é? Depois, não esqueçamos, isto para rematar, que a obra de arte é sempre, pelo menos foi assim que eu aprendi e verifiquei na prática, em relação à canção como em relação a qualquer forma artística, é sempre o produto de uma cocriação. Portanto, esse tal poema que a gente lê, nós estamos a cocriar esse poema com o poeta. Como eu cocriei a Guernica do Picasso quando tive a ocasião de a ver. Zé Mário, chegamos ao fim do nosso tempo. Não podemos ficar aqui a conversar durante muito... Eu volto cá. Pode ser, combinamos isso um dia destes. Que há muitos temas que ficaram por falar. Muito obrigado por ter estado aqui. Parabéns pelo programa. Obrigado. E nós marcamos encontro aqui, à mesma hora, para a semana, para mais uma noitada de conversa. Até lá.